Olá, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia para você que nos acompanha no nosso podcast Fractais. Hoje eu falei ao inverso a saudação do dia. Eu sou Alexandre Valverde, você está aqui também com a Dani Dutra. Tudo bem, Dani? Tudo, e vocês, gente? Maravilha. Com o Id Miguel. Aua! Felipe Wasserman. Opa! E hoje nós vamos fazer um episódio diferente. Nós vamos entrevistar um convidado nosso, o Gustavo César Gandolfi, que é advogado, psicanalista, estudante de psicologia e pós-graduando em psicologia. Perdi aqui um detalhe. Da educação. E que vai falar hoje Ex-advogado. Ex-advogado, né? E que vai contar um pouco aqui pra gente hoje a sua história. Não me tire esse título, Alexandre. Maravilha. E a pesquisa que ele tá fazendo, que é super interessante, e por isso que ele tá participando hoje do nosso primeiro episódio com um convidado externo. Então é um prazer receber você, Gustavo, aqui conosco. Um prazer esse nosso primeiro episódio que a gente está gravando aí com um convidado. Então, por favor, sinta-se em casa, fique à vontade. Por favor, se quiser contar pra gente o seu percurso, estamos aqui. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqui, a todos que vão nos ouvir também. Eu estou muito feliz em estar aqui participando, estar aqui com vocês, né? Eu e o Id fizemos uma chamada um tempinho atrás e poucos dias atrás aí acho que a gente ficou umas 2h30 mais ou menos falando que era para ser algo bem rápido, mas a gente se perdeu e foi, né? Falando de tudo. Então é muito, para mim está sendo muito importante estar participando aqui com todos vocês nesse canal que leva, né, o conhecimento e traz esse bate-papo e traz essa alegria e esses pontos de conexão tão importantes para nós hoje, né? Como o Alexandre disse, eu pedi para ele não tirar o meu título, né? Minha formação inicial foi em Direito. Eu advoguei por 17 anos. Nas áreas de atuação, eu advoguei na saúde, família e consumidor, mas sempre o meu foco foi saúde e família e sucessões. Como advogado, eu adoeci muito no direito. Hoje é difícil quem não adoece no direito. Mas eu adoeci profundamente, né, com o direito. E aí buscando voltar para mim e voltar para minha essência, para o que eu queria, aquilo que eu acredito, eu peguei e, né, voltei para me olhar e buscar essas reflexões. E na época, quando eu fui para o direito, né, quando eu fiz o direito, eu fiquei entre psicologia e direito. Mas naquele momento, né, a ilusão do terno me pegou e eu fui pro direito e acabei fazendo essa primeira formação. Ilusão do terno é ótimo. Eu vivi essa ilusão também. Quando eu estudava música, eu achava, quer saber, eu quero vestir um terno e trabalhar no mercado financeiro, vou ganhar dinheiro, vai ficar tudo certo. Não deu certo. Não, e aí eu fui trabalhar na saúde, vocês imaginam, né? Advogar na saúde. E o mais engraçado é que assim, né? Que na saúde, todas as ações que eu fiz até hoje, eu nunca cobrei honorários. Porque eu já entendia que a pessoa já estava naquela condição, dependendo do judiciário, que é algo ineficiente, para ter um direito essencial atendido, né? E ainda assim ela teria que despender de honorários. Então eu recebi os meus honorários lá na família, nas sessões, no consumidor, enfim. Bom, e aí eu adoeci, blá 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 blá, e voltei para esse ponto e fui para psicologia, né? Voltei à psicologia para esse trabalho do 1 a 1, né? Eu com o outro, e a partir daí dar o meu melhor ao outro, sem depender de um sistema ineficiente, um sistema que não funciona, um sistema com tantas barreiras, e eu consegui entregar o meu melhor para aquele que está ali na minha frente, e com isso ser um agente de mudança. Gustavo, Na psicologia... Tá.
Posso fazer uma pergunta? Claro. Quando você fala que você adoeceu com o direito, né? Mas ainda assim você ficou um bom tempo trabalhando com isso. Então, de certa maneira, em algum momento aquilo te preenchia. O que você acha que foi te desgastando a ponto de buscar na psicologia um contato mais pessoal, né? Onde você sente o seu impacto direto e consegue ter a sua abordagem? Pelo que eu entendi, passa um pouco por isso, né? A desumanidade. Né? A condição de dignidade da pessoa humana, que ela é tão precária, ela é tão empobrecida no direito, e isso não no direito, né, mas no judiciário. O direito em si, ele é maravilhoso, né? Eu sou apaixonado pelo direito, o direito em si, né, a teoria, enfim, mas o sistema judiciário brasileiro, ele tira essa condição que já tão bestificada nossa de dignidade da pessoa humana, e é o preceito fundamental da Constituição, o maior preceito que a nossa Constituição defende, que é o da dignidade da pessoa humana. As pessoas já estão... Nós vivemos num contexto de um país já precário, né, com toda a realidade que nós conhecemos. E o funcionamento judiciário, ele retira isso, né? E as pessoas vão se desumanizando. E esse desumanizar foi o que me adoeceu, né? Essa sensibilidade extrema que talvez eu tenha. E aí eu fui entender depois o porquê essa sensibilidade extrema, né? Conta aí pra gente, que a gente já tá ouvindo sensibilidade extrema, a gente já fica pensando qual que é a neurodivergência do Gustavo. Então... Conta aí. Né? Que tanto me acusava, que tanto me feria a alma, né? Que tanto me colocava na condição do outro e eu mergulhava naquilo, enfim. Então toda essa sensibilidade extrema aí, acredito que foi um fato potencializador desse sentimento e desse adoecimento. Então foi isso que me levou a adoecer. E eu, como você mesmo disse, né, eu não pude parar, não pude simplesmente puxar o freio de mão e falar assim, acabou, né? Eu entrei no curso de graduação em psicologia, aí só na metade, um pouco antes da metade do ano passado, foi que realmente eu consegui me desvencilhar de todos os processos e não mais estar advogando, mas eu já estava no 4º ano, né, de psicologia. Enfim. Gustavo, posso fazer uma pergunta? Quando Claro. você falou que você adoeceu e aí escolheu psicologia, apesar que você já estava com essa dúvida no início, teve um vínculo direto entre... Porque você falou adoeceu, mas não sei se você quer entrar em detalhes do que exatamente, e a procura de psicologia foi mais um desejo interno, um desejo de trabalho? Qual foi uma das motivações desse movimento? Foi um desejo interno, Felipe, de continuar perseguir o eu com o outro, o meu movimento com o outro humano. E nesse movimento, o que eu consigo tocar naquele humano, o que eu posso servir para ele, para auxiliá-lo num processo de transformação, num processo de mudança. E isso também vai de encontro com a minha escolha para o mestrado, né, em educação, né, na psicologia da educação. Isso também vai me encontrar, vai ressoar direto nessa escolha depois para a psicologia da educação. E é claro, né, que quando você faz... Eu fui para terapia, né, adoecido aí, com a depressão, com a ansiedade, enfim, e fui para terapia, e aí na terapia você volta a olhar para você ainda mais, né? E o quanto isso vai te provocando de novo você voltar para lugares que você escondeu ali muito tempo. Então, então
foram esses, acredito que esses dois pontos que me levaram aí para psicologia, né? Gustavo, posso eu fazer aqui, pessoal, eu falei um pouco com o Gustavo antes, como ele bem disse, né, foi uma conversa, ao meu parecer, muito autística, porque era para ser algo breve e a gente se pegou falando 2 horas, compartilhando dores e por aí vai. E, cara, eu queria te pedir que você contasse um pouco da sua trajetória, porque você falando na coisa do direito, você falou sobre direitos de pessoas neurodivergentes hoje no Brasil, sobre muita coisa que você lutou para a lei ser executada, né? Como ela deveria, como ela está ali, não era. E que eu fiquei surpreso, assim. E como você conversa com a sua história pessoal, e foi engraçado ainda você falando, fui fazer psicologia, e eu falei, eu não vou mexer com autismo, vou mexer com outra coisa. Tá, e aí, vamos lá. Quando, né? Bom, o autismo, né? Para eu chegar no direito, chegar na psicologia, olha que coisa. Então, vamos pro autismo primeiro, né? E aí o autismo chegou na minha vida há 24 anos atrás. O autismo chegou na minha vida com 24 anos, quando eu fui pai, né? Quando eu fui pai do Gustavo, filho, o meu menino, né? Que tá aqui comigo, tá lá no quarto dele. E aí, logo o Gustavo... Eu tava no 3º colegial, né, gente? Fui pai muito novo. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Fui pai com 24. Sei lá, né? Fui pai com 17. Né? Hoje eu tô com 42. Vou fazer 43. E quando o Gu nasceu, logo no primeiro ano de vida dele, eu percebia algumas dificuldades do Gustavo. Eu percebia que o Gustavo, ele não me ouvia, talvez. Ele ouvia, mas é como se ele não estivesse não reagia ouvindo. ao seu chamado, né? Exato, ele estava ali, né? Ele não... absorto nas coisas dele, né? Ele não mantinha contato comigo, com a mãe, visual. Vai adorar, né? A gente via uma dificuldade motora do Gu. Enfim... Mas hoje a gente fala de diagnóstico de autismo, né? Identificação, muito cedo, né? Há 24 anos atrás, isso era uma loucura. E aí vocês pensam num menino com uma menina de 17 anos, pais, né? Pobres, sem recurso nenhum, no interior do estado de São Paulo, levando em tudo quanto é médico, que o Gustavo era irritado, o Gustavo era isso, o Gustavo era aquilo, o Gustavo era aquilo, enfim. E aí o Gu, nós fomos ter o diagnóstico do Gustavo com 7 anos, 6 para 7 anos, em São Paulo, com o Saul Cipro. O Saul Cipro foi o médico que primeiro ele fechou ali como transtorno global do desenvolvimento. E depois ele veio e fechou com um transtorno do espectro autista, né? E ainda usava a terminologia síndrome de Asperger, né? Para categorizar. E foi assim que ele categorizou. Mas nesse tempo eu comecei a aprender sobre isso, né? Aprender sobre o autismo, a aprender a olhar sobre tudo isso. E é claro que começou dentro do profissional, do pai, do homem, enfim, de tudo, né? Onde estão essas crianças? O que nós estamos fazendo com essas crianças? Essa sensibilidade, gente, me leva a esses pontos, né, ruins, porque eu vou atrás de provocar isso, né? E aí a gente começou a ver as dificuldades, e desde então, eu, como advogado, já na época do Gustavo diagnosticado, eu então passei a militar em favor do autismo aqui na cidade de Araraquara, especialmente, né? Advoguei até o final do ano passado, né, como representante de uma ONG aqui, que é o Grupo GAPA,
Quando o governo do estado de São Paulo, quando houve o lançamento das vacinas do Covid, né, e o grupo prioritário para o estado de São Paulo não foi, o governo do estado de São Paulo não incluiu os autistas no grupo prioritário, eu administrativamente consegui. Eu primeiro tinha um ofício do Ministério da Saúde, depois eu fiz uma primeira provocação para o governo do estado de São Paulo, eles me negaram, aí eu fiz todo um recurso, todo administrativo, mandei e-mail desde o porteiro, na época que era o Dória, né? Desde o porteiro dele até ele ali, e-mails, pedidos, requerimentos, enfim, e tudo, até que a então secretária, a Regiane Cardoso, nos respondeu que incluiria, então, a partir dali, os autistas no grupo prioritário da vacinação contra a Covid no estado de São Paulo. Tem até uma matéria do G1 aí que foi veiculada na época, né? A IPTV daqui, que é afiliada da Globo, também fez uma matéria daqui que foi veiculada na época. Parabéns, na viu, imprensa. Gustavo, por ter conseguido isso. Assim, acho que a gente até aproveita esse momento para reconhecer esse trabalho, esse esforço que para muita gente é invisível, né? A gente nem sabe que você está envolvido nisso, não sabia, né? E muitas pessoas que devem estar nos ouvindo não sabiam disso. Então, fica aí o nosso agradecimento por toda a comunidade, por esse trabalho que você teve. E veja, Alexandre, o benefício disso. Quando as crianças foram autorizadas à vacinação, as nossas crianças autistas estavam nessa prioridade. Maravilha. Então, é um trabalho que assim começou para o adulto e aí a consequência foi daí. A Unimed, eu brinquei com o ID aqui, desculpa, não pode falar o nome, mas tem um plano de saúde aqui no interior do estado de São Paulo. Edita aí então, gente. Mas tem um plano de saúde aqui no estado de São Paulo que eu falei pro ID que eles devem ter uma sala, assim, só pra me demonizar. Onde eles treinam tiro ao alvo ali, né? Porque assim, dardo, o que tiver, né? Foi uma outra vitória foi a obrigatoriedade desse plano de saúde, não só desse, porque depois eu consegui para os outros que também não cumpriam, para cumprir com o tratamento a crianças autistas sem número de sessões limitadas, sem horas limitadas, enfim. Isso foi para diversos planos de saúde. A primeira decisão no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que obriga o município a fornecer o tratamento para crianças autistas, tratamento específico para crianças autistas, inclusive com professor dentro da escola, é minha primeira decisão. Pode procurar aí no Tribunal de Justiça, tem um monte hoje, mas a primeira começa ali com um recurso que eu fiz. Então, esse caminho foi o meu caminho no direito, né? A maior parte da minha luta e o que eu me dediquei no direito foi para isso. Enfrentei assim grandes e poderosos aqui, porque quando você mexe com os planos de saúde, a situação fica um pouco mais embaixo, né? Porque você está mexendo com muito dinheiro e aí eles atacam, né, com todas as armas que eles têm, sujas, né, e num poder sujo, que é o judiciário. Posso falar porque vivi de dentro, um poder corrupto, um poder que não funciona. Então, mas prossegui, lutei e cheguei aí, e aí fui para psicologia. Aí lá passei por um novo processo de descobrimento, né, no qual essa sensibilidade e outras coisas mais, assim, eu pude compreender em mim, porque eu jurava que eu estava no espectro, né, eu tinha certeza que eu estava no espectro, e enfim, fui buscar fazer todo esse acompanhamento e esse olhar.
E, enfim, mas aí eu passei por uma bateria de testes e tal, e a minha neurodivergência não está no espectro, né? Ela está lá nas altas habilidades, superdotação, que eu tive a identificação aí pelo Núcleo Paulista de Atenção à Superdotação. E eu pude compreender também um pouco desse lugar estranho que eu sempre estive, para mim, em relação ao mundo, em relação a muitas pessoas, né? Porque você acaba se sentindo num lugar que você tem que se ajustar, né? E eu tive que me ajustar durante muito tempo. E, enfim, e aí na psicologia eu falei assim, quando eu entrei na psicologia eu falei, eu não vou falar nada sobre autismo, a minha pesquisa não vai ser sobre isso, eu não vou focar nisso e não sei o que e tal. Eis que, né? Gustavo, Vou fazer uma pontinha aí, até para te perguntar, para você continuar na sua trajetória. Agora, falando um pouco do estudo que você desenvolveu, você começou falando sobre um sistema corrompido que é o nosso judiciário, né? E da questão da desumanização que você sentiu que o sistema, enfim, gerava não só para você, como para os seus clientes, vamos dizer assim. Aí você migrou para um outro sistema, que é o sistema de saúde. Né? Eu também não sou a melhor pessoa para falar sobre o sistema de saúde, você, doutor Alexandre, podem falar melhor, mas também tem as suas grandes batalhas. Né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho nessa sua trajetória, como é que você fez esse paralelo desse sistema, né? Porque de uma forma a gente entende, o sistema judiciário desumaniza e a gente gostaria que o sistema de saúde humanizasse, aliás, a gente gostaria que todos humanizassem, né? Vamos deixar bem claro, mas enfim, o sistema de saúde humanizasse as relações, o tratamento, a visão do indivíduo. E aí queria saber um pouquinho o que é que você encontrou também desse lado no sistema de saúde e de educação. Tá. Bom, lá na psicologia, né, Daniela, eu vou chegar aí, eu falava assim, olha, eu não vou falar nada sobre o autismo, enfim. E acabei chegando no autismo, né? Não tem jeito, gente, não vai seguir. Mas aí depois eu volto nesse tema de novo. Olha só, Daniela, a gente vê na saúde, o Alexandre vai falar que esse olhar biomédico, né, esse modelo do biomédico, ele, pelo menos na psicologia, ele tem sido muito desconstruído. Há um esforço, né, muito grande para se pensar a saúde de uma outra forma, para se pensar a saúde contemplando os aspectos biopsicossocial, não é? E olhar para isso. E o sistema de saúde, ele, embora as suas dificuldades, embora as suas limitações, a humanidade sempre acontece. Pelo menos as minhas experiências até esse momento tem sido eu tenho tido essas vivências, porque a minha ideia ao ir à psicologia foi direto na clínica, né? A psicologia clínica. Então isso você já limita a sua esfera de atuação e você não fica tão envolvido dentro de um sistema de saúde muitas vezes deficiente. Não limitado. Melhor, acredito que é melhor, né? Limitado. Um sistema de saúde tão limitado. Mas durante a faculdade a gente vai passando aí pelos estágios, né? Você vai passando, você vai visitando, você vai tendo. E aí eu
fui procurar no meu primeiro estágio fora universidade num hospital que cuida da saúde mental, né, aqui. E aí você se depara com o outro humano, né? Você se depara, claro, com a falta de equipe, com a falta de estrutura, com as lutas para pagar funcionário, né? Com o atraso do envio de recurso, enfim, com alguns padrões ainda muito que lembram muito um período ruim da nossa história no que se fala em saúde mental, né? Uhum. De portas que não podem ser abertas, né? De barras na porta, enfim, você se depara com essa situação, mas com uma vassoura. Você também vê na outra ponta um ser humano que se movimenta para que essas barras, essas chaves possam se abrir, sabe? E me lembra muito ali dos estudos do Basaglia, né? Quando ele fala do ser institucionalizado, né? E da importância que a gente tem em entregar e devolver a liberdade a essas pessoas. Eu acredito que há esse movimento no sistema, pelo menos no sistema de saúde mental, né? De você não ficar apenas preso a algo diagnóstico, a um critério diagnóstico, né? E você conseguir olhar para aquele ser humano que está ali com você e você enxergar a humanidade dele e conversar com essa humanidade dele, e essa humanidade conversar com a sua, e isso se desenvolver numa relação de dupla que é muito, muito bom. Enfim, Gustavo, aí foi, acho que foi isso. Sim, eu queria aproveitar, já que a gente está indo para o último bloco, para falar sobre a sua pesquisa, né? O título desse episódio chama Autismo e o Ensino Superior no Brasil, né? Então, eu gostaria de trazer o ênfase para o superior, né? Cara, tudo que você falou, basicamente, é para... Primeiro, porque quando eu vi, eu fiquei fascinado. Eu falei, nossa, as pessoas vão saber disso. E segundo, porque é um lugar de fala, né? Você venceu essa luta. E hoje, o autismo e o ensino superior no Brasil, como que tudo que você vem batalhando caminhou para isso, para essa pesquisa que você está fazendo? Eu vivencio essa luta, né? Eu falei pro ID e eu falo que todos esses movimentos que eu fiz pro autismo nunca foram, talvez, na verdade, eles podem ter sido com essa ideia consciente do global, mas inconscientemente, hoje talvez olhando para as minhas questões aí do inconsciente e pensando nisso, eu falei pro ID, né? Eu sempre estou fazendo um movimento para estar mais próximo do meu filho. É sempre um movimento que eu consigo me aproximar dele. É sempre um movimento de eu tentar compreender e tentar que ele me compreenda. E não é tarefa fácil, não é? Para todos nós. E aí eu fui para essa pesquisa, né? E novamente, né? O autismo no ensino superior. Em 2015, o último censo de 2000, o censo, né, do ensino superior de 2015, nós tínhamos 330 alunos autistas matriculados. Eu estou falando da realidade do estado de São Paulo, tá? Do estado de São Paulo.
Deixa eu pegar os números exatos aqui, porque assim eu falo de forma... vamos lá. Nós tínhamos... É isso daí. Nós tínhamos em 2015 338 alunos com autismo matriculados no ensino superior no Brasil. No Brasil. Em 2019, e no estado de São Paulo, né, tendo esse ano como referência, nós tínhamos 32 alunos matriculados no ensino superior paulista. 32. Em 2015, nós tínhamos 32 autistas matriculados no ensino superior. 19 no ensino superior privado. Dos 32, 19 estavam no superior privado. Em 2019, de 338, nós saltamos para 1.501 alunos matriculados no ensino superior. E no estado de São Paulo, aquele número de 32 foi para 311. Desses 311, 238 estão no ensino superior privado. Os outros estão no ensino superior público. Então, e detalhe, de 2015 a 2019, pelo próprio censo, vocês sabem qual foi a aprovação desses alunos identificados, né, que foram identificados e cadastrados como alunos autistas. Porque exatamente tem uma população inteira invisibilizada. Exatamente. 7% dessa população, no mínimo, estudantil, se a gente for acompanhar aí a população geral, deve pertencer ao espectro de alguma maneira. Então, não é um número pequeno, é um número que está completamente obscurecido pela não identificação, pelo não diagnóstico. Exatamente, Alexandre, exatamente. Então, esses, assim, identificados. Desses identificados, de 2015 a 2019, nenhum concluiu o ensino superior. Nenhum concluiu. O sistema não consegue superior. reter, não consegue se ocupar dessas pessoas. Eu não concluí o ensino superior e eu não estava nessa estatística. E engordar assim, esses dados só, né, Id? E aí, qual foi o olhar, né? Eu pensei, primeiro, nós temos a questão da invisibilidade. A invisibilidade dos identificados e a invisibilidade dos não identificados, que não estão nesse número, que não estão nesse processo. E mais, as universidades mal sabem como fazer esse cadastro corretamente. Né? Por exemplo, o meu filho mesmo, até hoje a universidade não regularizou o cadastro dele, né, junto ao MEC. Então até hoje ele está como um aluno regular. Ele não está nesse número, né? Em 2019 ele estava matriculado já no ensino superior. Ele não está nesse número. Enfim, e aí pensando nisso tudo, pensando nessa ideia em como nós podemos, primeiro, olhar para os nossos alunos no ensino superior. Depois, eles estão sofrendo? Por que eles estão sofrendo? Né? O que causa esse sofrimento? A falta de inclusão, a falta de conhecimento, a falta de recursos institucionais, tudo isso tem contribuído para que esse sofrimento ocorra? Então, essa é o objeto dessa pesquisa aqui na graduação. Porque na pós-graduação, gente, lá no mestrado, adivinha, né? Eu estou no autismo de novo. Mas lá eu estou olhando para o professor. Lá eu vou olhar para o professor. Meu projeto lá é professor e instituição. Bom, mas enfim. E aqui a nossa pesquisa? Aqui é esse olhar. Então eu elaborei um questionário tentando ali compreender as dimensões desse sofrimento.
E aí vai ser uma avaliação quantitativa e uma pergunta aberta ao final para avaliar qualitativamente esse processo e depois fazer o trabalho desses dados. O nosso enquadre foi pro ensino superior no estado de São Paulo, né? Fechamos aí no ensino superior do estado de São Paulo. Então a nossa pesquisa é isso, e a gente acredita que quanto mais alunos, quanto mais pessoas autistas responderem, mais voz essa pesquisa ganha, mais isso pode reverberar para outros campos, outras pessoas podem ter acesso a esses dados, outras promoções de conhecimento podem se desdobrar a partir daí, não é? A partir dessa identificação desse sofrimento, desse ideal, porque se a gente for fazer uma pesquisa, sofrimento, saúde mental universitária tem um monte. Aí você vai na revisão de literatura para fazer isso, saúde mental autista, você não acha. Não é? Ensino superior e autismo, você tem 20 artigos. Não é? Se nós olharmos para o ensino médio, para o ensino fundamental, há uma vastidão de estudos, mas para esses alunos, porque são os jovens, são as crianças, essas crianças que cresceram e chegaram à universidade. E a universidade não se preocupou em olhar para eles. A universidade não tem se preocupado em olhar para as pessoas autistas. Não se preocupou em produzir conhecimento, porque qual é a regra? Eles nunca vão chegar aqui. E eles não chegando aqui, eu não preciso me preocupar. Ou eu vou ter 32 alunos aqui, eu empurro, como nós tivemos em 2015, né? Eu vou fazendo o que dá. Mas eles nunca vão chegar aqui. Pelo menos é o que tem indicado as nossas pesquisas, as nossas leituras, as nossas reflexões. Né? E nós precisamos mudar esse panorama. Né? Nós precisamos mostrar que nós estamos aqui. Nós chegamos às universidades e nós queremos as nossas garantias, os nossos direitos e, acima de tudo, nós queremos a nossa condição de dignidade humana sendo respeitadas e assistidas e vivenciadas dentro de um ambiente onde que se espera que a universalidade do conhecimento, onde que se espera a promoção, né, do conhecimento seja feita. Alexandre, desculpa. Imagina, Gustavo. Aqui. Maravilha a sua fala. Que não, isso, pelo, cara. não, gente, é emocionante. Eu que me empolguei e quis te falar alguma coisa antes da sua fala terminar aqui. Mas sim, muito bonita a sua fala, muito potente. E ia comentar sobre essa questão, né, desse pano de fundo completamente autistofóbico, né, essa expressão que a gente gosta de usar, de que os autistas não chegariam ao ambiente universitário, né? E eu estava comentando antes da gente gravar o episódio com a Dani aqui, na universidade onde eu estudei, na Universidade Federal de São Paulo, vou falar aqui, quem estiver me ouvindo de lá vai ficar meio bravo comigo, mas assim, são inúmeros os meus professores e colegas do espectro que não sabem que são do espectro, que não se diagnosticaram, então estão nos centros de excelência, dentro dos centros de excelência que formam as pessoas que vão fazer os diagnósticos e não conseguiram perceber os seus próprios diagnósticos. Bom, a minha história é essa, né? Eu fui fazer meu diagnóstico com 42 anos, tendo passado pela Universidade Federal de São Paulo, sendo observado pelos meus professores, acompanhado por outras pessoas, sendo filho, sobrinho, primo de psiquiatras, e estou aqui. Então é muito interessante isso, porque tem uma hipocrisia que reina mesmo nesse lugar, e as pessoas que não conseguem se enxergar, ou acreditando que as pessoas autistas são somente as pessoas autistas do nível 3, e a gente está falando muitas vezes no ambiente universitário de pessoas autistas do nível 1, do nível 2, e que ficam mais invisibilizadas ainda. Mas eu queria aproveitar também para perguntar, Gustavo, se as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que são estudantes universitários, se eles podem participar da sua pesquisa, como sujeitos da pesquisa, e como eles poderiam fazer isso, se eles entram em contato com você, e como eles podem fazer para entrar em contato. Então, eles podem, e por favor, participem da pesquisa.
A pesquisa vai estar aqui no link, né? Vai ter um link aqui no Instagram. Isso, na bio do Instagram. Na bio do Instagram vai estar o link aqui na bio do Instagram para poderem participar. É um formulário online, tem todo o procedimento ético, né? É uma iniciação científica, nós demos entrada no comitê de ética, tem um canal, porque se ao responder a pesquisa surgir algum desconforto, né, tiver alguma questão emocional que vier, nós vamos proceder com esse primeiro acolhimento. Então tem ali um canal também para essa atenção, para quem responder. E o questionário está ali em escala Likert, né? Então vai de totalmente verdadeira, totalmente falsa. E são afirmações. Então eu fiz uma pergunta principal, um tema principal e algumas afirmações abaixo. O outro tema, porque cada um vai olhar para uma dimensão desse sofrimento, né? Ou se ele existe, como ele existe, de que forma ele está estabelecido. Então é só acessar aí o link e já vai direto para o formulário. E Alexandre, rapidinho, nós tivemos contato, por exemplo, com o coletivo da Unicamp, né? E tem pessoas lá do coletivo que falaram, nossa, né? Essa pesquisa fez muito sentido para mim e eu tô no doutorado, né? E só foram me olhar, eu só consegui me olhar e me compreender agora, aqui no doutorado. Isso teria evitado tanto sofrimento, né? Isso teria evitado tanto sofrimento se a gente tivesse olhado para isso, né? Se tivesse algo, né, que apontasse um caminho, porque a ideia da nossa pesquisa é apontar caminhos que podem surgir a partir dessa informação, a partir desse dado, não é? Porque política pública, em termos de legislação, nós temos, não é? Nós temos. E para quem, né, aí para os educadores que são contrários à inclusão, para as instituições que são contrários à inclusão, há um jargão no direito que é assim, ó, lex dura lex, lei dura lei. Ou você cumpre a lei, ou você cumpre a lei, não é? Então, a gente promove a partir daí. A lei tá aí. Exatamente, eu tô né? indo porque, a lei tá aí. Nas palavras de Valesca, beijinho no ombro que o recalque passa longe. Não, é um erudito. Gustavo, então, deixa eu até te perguntar então, que você está falando de toda essa legislação e foi um trabalho que você fez, onde as pessoas também podem ter acesso a isso, né? Onde as pessoas, os autistas, enfim, as pessoas do espectro podem procurar por essas leis, enfim, quais são as coisas os benefícios e o que já tem em andamento. Tá. Uma coisa que é interessante, né? O Código Civil, lá na lei de introdução ao Código Civil, ele fala assim, ó, tem um artigo que fala assim, ó, que ninguém se excusa da lei alegando seu desconhecimento. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando seu desconhecimento. Então, se existe a lei, e a lei no Brasil, ela tem a questão da publicidade. Então, as nossas leis, elas estão todas no Google. Se der um Google, você vai achar todas as nossas leis. Mas qual o caminho? Então, a gente pode pensar em caminhos. Primeiro, Constituição Federal. Vamos falar antes da Constituição. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Começa ali. Aí a gente vem para a Constituição Federal. Aí a gente vem para a LDB. Aí a gente vem para a lei, o Estatuto, né, do Deficiente. Aí a gente vem para o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Não é? Aí nós vamos para resoluções e portarias do MEC próprias, exclusivas para isso. Então, tem esse caminho assim, ó, é um caminho
tranquilo que dá para fazer. Isso é uma a gente ironia? acha. Hoje, Eu não tô hoje pegando. por exemplo... Isso foi uma nós ironia e eu não temos- peguei? Perdão, e de que você falou? O Isso quê? foi uma ironia e eu não peguei? Tipo, porque pra mim o caminho foi muito complicado. Não. Não, Deu aquela bugada geral. Todo mundo aqui tem dificuldade de entender piada, né, gente? Critério diagnóstico. Não, é sério, realmente. Eu me entendi porque eu fiquei. Só isso, será que assim, ele tá sendo vamos irônico? lá. Porque ele falou, Declaração tipo, um Universal caminho dos que eu... Direitos Gustavo Humanos, achou Constituição. simples esse caminho, gente. Eu tô mais pra inteligência artificial. Chat GPT. Joga no chat, aí deixa eu responder. não. E assim, por exemplo, a Defensoria Pública tem uma cartilha da Defensoria Pública, tem uma cartilha feita pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, tem cartilhas que são feitas pelos coletivos, né? O coletivo da USP tem uma cartilha lá. O grupo de pesquisas aqui da Unesp, da professora Lúcia Pereira Leite, fez uma cartilha riquíssima, né, para estudantes autistas e como referência para o atendimento em todas as unidades das Unesps. Né? Então, e assim, gente, tiver alguma dificuldade, alguma coisa, não tem problema. Todo mundo tem o meu contato aqui, vocês podem pedir o meu contato, eu mando para vocês a legislação assim, ó, tranquilo. Acho que era mais fácil. É só copiar e colar onde vocês Acho que tem quiserem. pós-graduação em vendas também agora. Já tá funcionando lá. Não, é só copiar e colar. Eu envio o arquivo, vocês copiam e colam pra onde for, entendeu? A gente pode colocar Não no mesmo tem. link da bio, né? A gente falou de fazer várias caixinhas. A gente pode ter uma caixinha de legislação sobre o assunto. Legal, boa. Né? É verdade. E assim, Eu acho isso bem bacana. Muito bom. E vocês sabem de um detalhe? A universidade tem uma resolução do MEC que fala que se a universidade nega a cumprir algumas daquelas determinações de resoluções anteriores, da lei, tal, ela pode ser descredenciada. Uau. Ou seja, o poder é grande de quem é do espectro e está se sentindo oprimido dentro do ambiente universitário, sabe que pode usar essa arma fortíssima para fazer implantar, então, todas essas diretrizes, essas leis, determinações e portarias e resoluções, não sei como resumir isso em termo jurídico, mas que interessante tudo isso que você está trazendo, Gustavo, porque acho que você vai possibilitando também empoderamento e uma clareza de que a gente não está desamparado nesse sentido, né? E que a gente pode recorrer a leis que já existem, a coisas que já estão estabelecidas, só que a gente não tem acesso e nem sabe como se defender nesse sentido, mas há instrumentos, né? Há instrumentos. E assim, né, gente? E vamos ficar atento, porque tem muita gente atrás de grana na internet usando a causa autistas, né? Usando a causa autista, usando o nome, usando essa ideia para vender produto, para vender, né? E assim, isso tá aí. A gente passa informação gratuitamente, deixa aqui no link. Não vamos perder tempo com essas coisas. A gente não precisa, a gente tem que exigir o nosso direito e nós não precisamos gastar com isso. Perfeito. De maneira alguma. Então, só fiquem atentos para isso, porque tem muita coisa assim, tenho visto, né, cada dia mais, né, pessoas que têm se utilizado disso. E a legislação tá aí, dá o Google, pega o chat lá, chat GPT, e aí, fala aí. Maravilha. Gustavo, eu queria começar aqui a nossa rodada de encerramento aqui, agradecer sua presença, as coisas que você trouxe. A gente fica com vontade de ouvir mais, querer saber mais, aprofundar nessa pesquisa, mas acho que isso daí são capítulos para outros episódios. Mas queria muito agradecer sua participação, sua generosidade em contribuir aí e dividir conosco e com os nossos ouvintes também a sua experiência, a sua história pessoal, o seu lugar de fala, que é muito particular, porque você é profissional, você é pai, você também é neurodivergente ao seu modo, você está estudando isso em muitos âmbitos, então é muito bom, muito bonito ouvir sua história também. Eu fico muito feliz de você ter nos agraciado aqui com a sua presença, viu? Um grande abraço.
Foi nosso primeiro convidado e acho que a gente abriu com um assunto e, enfim, com um convidado chave de ouro aí. Depois a gente quer que você venha contar os resultados também da pesquisa aqui, que eu acho que podemos abrir outros caminhos. E conte com a gente aí no que precisar. Obrigada mesmo. Eu ouvi um episódio tipo 2.0 com o Gustavo, tem coisa aí pra falar, né? Você fez 5 podcasts, né, Lid? Se você tivesse gravado essa conversa aí de 2 horas e meia, dava vários episódios. Tem verdade, tem coisa pra falar. Mas, Gustavo, muito obrigado, cara. Sério, eu ouço você falando e acho que, como a Dani e o Fê, nesse sentido, eu sou um grande fã da comunicação, né? E é sempre muito prazeroso ver alguém que se comunica bem, que sabe contar uma história com um propósito e objetivo, né? Porque às vezes só tem história ou só tem objetivo. E aí não dá muito certo. No seu caso, eu vi os dois. Então, é isso. Para quem tá ouvindo a gente, né? Responde a pesquisa. É muito simples. Link na bio do Instagram. Você clica lá e agora vão ter 2 coisas dentro desse link. A pesquisa e aí, Gustavo, depois eu vou pedir para você me enviar as leis sobre direitos de pessoas neurodivergentes no Brasil. Bom, eu quero agradecer profundamente a todos vocês de novo pela oportunidade, por esse espaço, por estar aqui tendo essa possibilidade de falar da pesquisa um pouquinho, mas também falar de mim. Eu vejo, né, na fala tanto do Alexandre, da Dani, como do Id, essa proposta de vocês, abrir caminho. E abrir caminho não é tarefa fácil. Abrir picada, mato adentro, é difícil, é dolorido, a gente se machuca, não é? Mas é o que vocês estão fazendo, né? Abrindo picada aí nesse movimento. Então, eu só me sinto honrado mesmo de estar aqui com vocês. Agradeço. Vou preparar aí um arquivinho bem simples com as legislações. Aí é só usar isso. E, gente, não se preocupem. Qualquer requerimento feito, faz em nome próprio, protocola nas universidades, protocola junto à secretaria, sabe? Com o nome próprio, com o número da lei. Não precisa ficar preocupado em ir escrevendo nada. Deixa isso. Quem tem que dar a resposta disso é o judiciário. Não somos nós. Nós temos que exercitar a nossa cidadania, né, e olhar para nós mais uma vez e saber que nós temos possibilidade de chegar ainda mais. Eles não querem, mas a gente continua. Eles não queriam que nós chegássemos às universidades e nós chegamos. Então, e saímos. Vamos além. Obrigado. É com você, para encerrar a nossa conversa de hoje. Eu acho que foi o episódio que eu falei menos, assim, tá aqui só de ouvinte, assim, e sentido, já tem várias perguntas que não consegui fazer, mas a gente tem um site também, então tudo que você conseguir botar mais técnico, que você acha interessante de colocar, manda pra gente, que eu posto no site, que aí fica até um conteúdo mais profundo. Ele vai estar postado junto com o podcast e eu acho que vira um assunto mais interessante e mais completo. E como o blog é só sobre isso, acho que ajuda muito nessa divulgação. Boa. Maravilha. E também, um grande abraço a todos, então. Perdão, fala aí, Di. Não, você vai fazer uma provocação de um episódio aí, talvez como exercitar a nossa cidadania como pessoas neurodivergentes. Boa, ótimo. O Gustavo começou a falar e eu fiquei tipo, eu tenho esse poder, cara, só que eu não sabia como é que eu faço, né? Ai, que medo. Maravilha. Um grande abraço a todos vocês que estão nos acompanhando. Abraço, tchau. Abraço, gente. Boa noite. Boa tarde, bom dia.